enchimento do cilindro com Azaclean promove a maior limpeza de sua máquina injetora ou extrusora e evita contaminação adicional durante os períodos de paralisação nas operações. A presença de ar e calor dentro do cilindro causa a degradação. O enchimento do cilindro com Azaclean evita a entrada de ar no cilindro, e como Azaclean tem estabilidade térmica, ele não degrada como ocorre com resinas de processamento. Com menos ar e menos calor, fica reduzida a chance de degradação. Antes de um período temporário ou mais extenso de paralisação, limpe o cilindro e a rosca com o composto de purga Azaclean, seguindo as instruções básicas de purga com Azaclean. Para selecionar uma especificação, consulte a ficha de produtos Azaclean ou fale com o nosso representante técnico de venda. Quando usar o grade com carga de Azaclean para a purga de cilindro e rosca, adicione metade da carga do grade de Azaclean sem carga. Este servirá para deslocar o grade com carga de Azaclean. Carregue a máquina com uma capacidade de cilindro de Azaclean do grade sem carga, com a rotação da rosca em velocidade baixa a média. Para máquinas de moldagem, a rosca deve ser mantida na posição avançada. Assim que a Azaclean sair da máquina, pare a rotação da rosca. Para se assegurar de que o cilindro esteja cheio com Azaclean, verifique a entrada do funil de alimentação. A garganta de alimentação deve estar carregada com Azaclean. Agora, com o cilindro cheio de Azaclean, desligue os aquecedores. Se os aquecedores devem ficar ligados, contate o serviço técnico Azaclean para pedir recomendações de temperatura. À medida que a Azaclean resfria, ele começa a se solidificar. Quando o material se solidifica, ele encolhe e se afasta das paredes do cilindro, trazendo consigo quaisquer contaminantes que estejam alojados em pontos mortos dentro da máquina. Quando a máquina é religada e o Azaclean é aquecido por igual em volta da rosca, os depósitos que tenham sido removidos pelo Azaclean durante a paralisação serão purgados da máquina. Ligue os aquecedores a uma temperatura superior à temperatura mínima de operação para a especificação de Azaclean em uso. A temperatura do cilindro deve ser mantida no nível mínimo de operação pelo tempo suficiente para que o Azaclean seja aquecido por igual em volta da rosca, antes de se iniciar a rotação da rosca. Se a temperatura de operação para a produção de resina for superior a 230 graus centígrados, ligue as resistências para 230 graus centígrados. Espere até que a Azaclean fique completamente fundido. Aumente a temperatura até que ela atinja a temperatura de processamento para a resina de produção. Carregue um pequeno volume de Azaclean novo para deslocar o Azaclean anteriormente usado. Verifique se o material está livre de contaminação. Note que a Azaclean costuma retirar contaminantes adicionais que estejam presentes durante a paralisação. Se a contaminação persistir, adicione um volume suficiente de Azaclean e continue com a purga até a remoção dos contaminantes. Agora, desloque o Azaclean novo com a resina seguinte e inicie a produção.